2:22 é claro. Diz que o anticristo é aquele que nega o pai e nega o filho. Se ele for um cristão, se ele for um romano, né, um italiano, ele jamais negaria o pai. Nenhum cristão ou uma autoridade religiosa, né, cristã, um papa, seja o que for, vai negar o pai, vai negar o filho, vai negar que Deus é pai de Jesus, que Jesus é filho de Deus. Isso é muito pouco provável de acontecer, né? E qual é a religião que não aceita que Jesus é filho de Deus e que Deus gerou alguém, né? Por que tamanho esse ódio do anticristo para com o povo de Deus? Para que aqueles que acreditam que Jesus é o próprio Deus, que Jesus é filho de Deus. Por qual razão? Por qual razão o povo judeu está em evidência? Né? Está no centro ali do foco do anticristo. Por quê? Quem sempre teve ódio dos judeus, meus amigos? Foram os romanos? De forma alguma, né? Os romanos, quando eles invadiam, eles tinham um direcionamento, né? Eles implantavam o terror ali para dominar e depois que dominou, eles preservavam a cultura. Eles não tinham a intenção de destruir a cultura, os monumentos, eles preservavam, né? A língua, né? Permitiam a cultura, permitiam as religiões. Qual é o único povo que quando vem eles causam destruição, destroem tudo que vem pela frente? Você já pescou? Como está escrito em Apocalipse, né? O anticristo que matará por decapitação. O prazer dele será matar por decapitação. Quem ainda mata até hoje por decapitação? Quem ainda não aceita que Jesus é filho de Deus, que Deus gerou alguém? Antes disso, vamos entrar um pouquinho na linhagem de Jesus, né? Qual que é a linhagem de Jesus, né? Do grego a gente pode entender um pouquinho que é um judeu ungido, né? É um Machia, né? O escolhido. Ele tem uma linhagem. Ele vem de quem? De uma promessa, né? De Abraão, Isaac e Jacó. Isso é a base, né? E o anticristo? Ele precisa ter uma linhagem. Né? Não pode surgir do nada. Não faria sentido. Meus amigos, se vocês analisarem, né, nessa temática, vocês vão entender de onde virá o anticristo. Ele vem dessa mesma linhagem, quase a mesma linhagem. Abraão, em vez de Isaac, Ismael. Agora você entende por que desse ódio, por que desse ódio, né, não é por um pedaço de terra, nunca foi por um pedaço de terra. Né? Isso aí é para os ignorantes que não querem entender, né? Que vem ali de uma forma macro, né? De uma forma de um todo, mas quando você analisa o foco do problema, você entende que é puramente por questões religiosas, questões familiares. O anticristo ele precisa de uma linhagem, ele precisa vir dessa linhagem. E ele não virá de Roma, ele não será italiano, ele não será de Roma, ele não será italiano, ele precisa de uma linhagem. E ele vem de Ismael. Para quem não sabe, Ismael também gerou 12 príncipes. Também gerou 12 príncipes. O islamismo ele vem dessa linhagem, dessa mistura. Ismael ele se mistura com Esaú, que também foi rejeitado pelo pai. Por isso há um rancor muito grande, né, dentro dessa cultura, dessa religião. Por quê? Por causa da rejeição do pai, né? Somente de Abraão, pois Esaú também sofre por causa disso, dessa rejeição. Eles se unem, eles se misturam, né? E há essa mistura, né? Não é à toa que árabe, traduzido para o português, é misturados, né? Eles vêm dessa mistura. E todos os inimigos de Israel vêm dessa linhagem. Os amalequitas, né? Corta. O islamismo ele vem de onde, meus irmãos? Ele vem dessa linhagem. Ismael, ele também gerou 12 príncipes. Né? Maomé vem dessa linhagem. Ele vem desses 12 príncipes também. Né? Que aí surge o islamismo de fato. Né? Ele é descendente de um desses 12 príncipes, né? Gerados por Ismael. Abraão, ele rejeitou Ismael para ficar com o filho da promessa. Né? Daí vem esse ódio, esse rancor. Né? Ele se une
com Esaú, que também sofreu, né, por parte do pai, por isso no islamismo esse ranço, né, por causa da paternidade, né, isso é muito visível, né, não caia nessa de que a briga com Israel é por pedaço de terra, é por questões religiosas e familiares. Entenda isso. E Esaú se une com Ismael, eles se entrelaçam, né, e há uma miscigenação ali, né, e não é à toa que daí vem os árabes, né, que no português são os misturados, né, eles se misturam, né, e Maomé vem dessa linhagem. E ele difunde o islamismo, né, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Que também sofreu por questões paternas, ele também sofreu muito, né, o pai dele morre, depois, posteriormente, o avô cuida dele, depois o avô morre também, depois é o irmão e por aí vai. Ele também sofre nessas questões familiares, né, por questões paternas. E as orações dele são constantes, né? Eles declaram todos os dias que Deus nunca gerou e nunca foi gerado. E se você for estudar o Alcorão, né, a Sharia, né, você vai ver alguns elementos, né, você vai ver algumas direções de que todo aquele que declara que Jesus é filho de Deus, ele deve ser morto. E como ele deve ser morto? Por decapitação. Aí tudo se encaixa. Não pode ser um romano, não pode ser um italiano. Ele precisa ter uma linhagem. E quando você entende a linhagem, as coisas se encaixam. Você começa a entender Apocalipse. Quando se fala do anticristo. Você liga com Daniel, você consegue entender todos esses pontos, né? Que outra hora a gente não tem um entendimento, né, profundo, porque fica vago. A gente pensa que é italiano, porque vai virar do norte de Israel, mas não é o norte de Israel. Uma curiosidade, né? Ismael é um dos poucos na Bíblia, né, que Deus dá ordem para direcionar, para colocar um determinado nome, né? Outro que a gente vê é o próprio Cristo, João Batista, né? Deus ele pede para colocar exatamente esse nome. Só um dos poucos na Bíblia que acontece isso. Foi declarado em Gênesis 16:10 que a sua descendência seria indomável, como boi selvagem, como um animal selvagem que não consegue ser domesticado, né? A gente vai entender isso mais à frente. Todos os inimigos de Israel, ao longo da história, eles são descendentes de Ismael. São os filisteus, essa linhagem misturada, né? Amalequitas, Moabitas e por aí vai. Todos eles vêm dessa mesma linhagem. E isso é muito interessante. Em um lugar da Bíblia, como eu já disse, né, é falado que ele teria que ser judeu, que ele teria que ser judeu para ser aceito. Ele não será aceito, ele será alguém totalmente avesso a esse povo. Ele usurpará do trono, ele tomará o trono. Muitos pensam que ele precisa ser aceito, né, para então se assentar. Não, mas ele vai assentar-se como fosse o próprio Deus. Ele tomará o trono. Em 1 João 2:22, né, o anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho, como a gente já acabou de falar. É a única religião no mundo que tem como base, né, de negar o Pai, né, que o Pai gerou alguém e que o Filho foi gerado por Deus, né, que Cristo é o próprio Deus, que ele foi gerado por Deus. E há uma ordem explícita, né, de quem declarar isso deve ser morto, e morto por decapitação. Por isso não pode ser, irmãos, da Igreja Católica. Muito pouco provável que seja. Muito pouco provável que a Igreja Católica vá negar o Pai, vai negar o Filho. Isso é muito pouco provável. E a gente atesta isso, né, através de Daniel 9:26. Depois vocês dão uma lida. Que fala um pouco do príncipe, né, que há de vir. Povo do príncipe que há de vir. Que povo? Se fosse o povo judeu, ia ser falado para Daniel, um príncipe do seu próprio povo. Não será um povo de um príncipe que virá. Vocês estão entendendo? Não pode ser judeu. Não pode ser da mesma linhagem. Senão ele falaria, um povo que virá, um príncipe que virá do seu próprio povo. Se fosse do próprio povo judeu, ele falaria isso. E como foram os romanos que destruíram Jerusalém, né? Então a gente entende que então é o povo romano.
ao povo europeu. Mas será que foi os romanos que destruíram? É, claro que foi. Vamos analisar isso. Quem realmente destruiu, né? A gente for estudar um pouquinho a história, vamos analisar que não foi bem assim, né? Vou mostrar um livro que eu tenho para vocês, um dos da coleção, né? Que fala um pouco sobre isso e vai refutar aquilo que você já, né, acredita aí que vão ser os romanos, vão ser algum europeu. Mas se você ainda não convenceu, né, de que não será, o anticristo não será romano, vamos lá em Apocalipse 2:12, né? Lá declara aonde está o trono de Satanás. Ali é explícito, relatado de forma explícita, aonde está o trono de Satanás. E aonde está? Em Pérgamo, que é a atual Turquia. Como eu já disse, né? Todas as cidades, né, citadas em Apocalipse, principalmente nas cartas, né? Principalmente nas cartas. Esmirna, Antioquia, Laodiceia, Pérsia, Jordânia, Efésios, Galácia, Norte da África, Turquia, Iraque. Todas essas cidades são cidades muçulmanas, onde o islamismo prevalece. Olha que interessante, isso passa desapercebido da gente, né? A gente lê as coisas e não percebe esses segredos, né? Na visão de Daniel, podemos analisar alguns pontos importantes. O Império Romano nunca conquistou o Império Babilônico. Isso também refuta muita coisa. O império que viria tem que dominar e destruir os impérios anteriores, como é relatado, né, na estátua, né? A própria profecia de Daniel. Hoje, né, gravando esse vídeo, todos esses lugares, se a gente for analisar, são de domínio islâmico. Todos eles, sem exceção. E tudo indica que, e é o que eu creio, que o anticristo virá do norte de Israel. Provavelmente Turquia, Síria, e não ao norte, né, como alguns pensam, né, como ao norte de Israel, como se fosse na Europa. Não, ao norte de Israel, né, tá sitiada, né, todos os seus vizinhos, né. Não é à toa que Israel é uma pequena fração rodeada por milhões e milhões de inimigos, né. E se for analisar, como a gente já viu, né, são seus parentes, né. Outro ponto crucial, Daniel 9:26, né, que a gente já falou sobre, né, não fala de um povo se atacando. Então não tem como ser o próprio povo. Não é o seu próprio povo se atacando. É um reino de fora, um reino externo. O povo de um príncipe que virá, que é o povo do anticristo. E não o povo judeu se atacando. O anticristo fará parte, né, desse povo que virá. O seu povo. Então, se a gente analisar qual foi o povo que destruiu Jerusalém, né, nos anos 70, a gente vai descobrir. A gente vai bater o martelo. Se há alguma dúvida ainda para você. A palavra usada lá, se a gente for analisar, não é somente povo, né? Vai um pouco mais além. A gente fala de etnia, né? Yosef, né? Conhecido como Flávio José, aí eu já entro naquela questão do livro que eu falei com vocês, que eu tenho. Esse aqui, ó. A Guerra dos Judeus. São 7 volumes, se eu não me engano. Ele relata tudo detalhado o que aconteceu nesse período. Quem de fato atacou, quem de fato destruiu, né? Ele é muito conhecido, né, Flávio José, um historiador, e ele documenta tudo, tem tudo registrado no seu livro, né? Nesse 6º volume, né, ele relata exatamente o que aconteceu naquele dia. O Tito, ele não aprova aquele ataque. Ele não aprova, né? E esses homens não eram romanos, né? Italianos, de fato, eles não eram, né? Quem era italiano, de fato, eles pertenciam àquela guarda pretoriana, né? São a guarda de confiança. Essa guarda de confiança era somente italianos legítimos. Os romanos, eles invadiam, eles destruíam cidades e aquela coisa toda, né, para implantar o terror, mas eles preservavam a cultura, a religião e etc. E eles permitiam, né, as pessoas que queriam fazer parte do seu exército. Então pessoas entravam nos seus exércitos. E isso era muito comum, muito comum. Mas eles tinham que comprar
né? Paulo fala, né, quando Paulo estava sendo chicoteado, né, aprisionado, é perguntado para ele, né, como é que você comprou esse título de romano? Paulo fala que ele é um cidadão romano, né, porque ele foi adquirido, né. Aí é perguntado para ele, porque para mim custou um alto valor. Como é que você conquistou isso? Então, assim, eles conseguiam esse título através de compra, né? Eles conquistavam esse título, né? Não quer dizer que eles eram de fato romanos, né? Somente essa guarda pretoriana que eram soldados legítimos, né, italianos, de alta confiança.